Ai, meu Deus. Então, esse bate-papo esse bate-papo, ele faz parte de uma das atividades do PROAC, Programa de Ação Cultural. Eu já estou fazendo a assinatura do... Já tá aí, né? já estou fazendo a assinatura Já da estamos. abertura do nosso videocast com a Carla Candiotto. Então, é uma das atividades que a gente se propôs a fazer, além da criação do número. Então, o PROAC de número 9. O número de patins. Sim. Número de patins. É um PROAC de circo. Assistam o número. Não saber isso aqui. Assistam o número. Vamos lá, vai ser na rua. Na praça. Na praça. Em outubro. Vocês têm que ver. Pronto, já acabamos. Era só pra gente falar pra vocês irem assistir essas duas malucas aqui, que vai ser muito bom. Pois é, é um PROAC de circo, de produção e apresentação de números de circo, onde a gente vai fazer as patinadoras no ringue. Então, Esse é o nome? Esse é o nome. Por enquanto. E aí Eu gosto que a Carla já dá a sua... Não. Ela vai dirigir a gente agora, enquanto a gente está nessa entrevista. Nesse minuto a gente já faz um ou outro aí. Vamos fazer um de patins, depois tem um outro de quê? E é isso, a gente tá bebendo nessa fonte da palhaçaria para montar esse número cômico. E dentro desse processo de montagem, a gente conversa com palhaças que pra gente... Entendi. A gente se identifica, tem uma história, tem uma trajetória que a gente admira muito e que são fontes de inspiração. Então, foi difícil escolher, né, as mulheres que a gente queria trazer, mas você era uma das pessoas que a gente mais trouxe, assim, desde o princípio, assim, desde a concepção. A ideia, inclusive, de todo o projeto nasceu da gente convidar a Carla para ser nossa diretora. Mas também era ano passado, e ano passado eu estava meio ocupada. Né? Bem ocupada, como um respirar. espetáculo maravilhoso. Então, é isso. A gente mas você sabe que eu acho que fazer um número é tão trabalhoso quanto você fazer... É qualquer criação. Qualquer criação você... É um desgaste, é uma demanda, é uma comunicação com outros lugares que você tem que abrir mesmo. Você tem que... Você não cria em 5 minutos e fala assim, é isso e tal. Criar é um movimento interno da alma, assim, não é da... vou fazer um número que... vamos fazer um número que é rápido. Nunca acontece, né? Isso não é assim, vamos lá, vamos ver como que a gente consegue. A gente leva a criação muito a sério, né? Muito a sério. E criação é parte da vida, assim. É você se restabelecer sabe assim, né? Você coloca um plug na tua conexão com o que você tem de melhor. Exatamente. Então não pode achar que criar é fácil. Criar é difícil, porque você morre e nasce. Você morre e nasce. Cada cena que você faz é um luto. Tem hora que você fala assim, conseguimos. Fica todo mundo assim, você fala assim, dá uma tristeza, porque conseguiu. É luto. É luto porque foi embora, um negócio estava dentro de você, né? Eu acho que a gente tem que respeitar pra caramba, assim. E eu acho que todas essas mulheres que vocês estão chamando e vindo, e vocês vão comendo coisas que ficam aí. Aí quando vocês vão lá na sala de ensaio, que é o pior, né? Que é assim, gente, vocês não têm noção, que é ficar dentro de uma sala de ensaio. Tipo assim, o que a gente vai fazer agora? Meu Deus do céu. Esse vazio. E no nosso caso, a gente ensaia numa praça, porque a gente está fazendo um número de patins. E a ideia nasceu porque a gente só se via pelo Zoom, na época da pandemia. E a gente falava, vamos, quando acabar essa pandemia, fazer um número juntos. Sair pra rua, né? E vamos se encontrar, vamos atritar, né? Vamos ter essa relação. E aí nasce dessa vontade de se ver, na verdade. Aqui também é um movimento de vontade de se rever. ver. Não, eu aceitei só porque eu ia encontrar com ela. E você também tá aí na câmera, você também. Porque esse lugar que a gente está estabelecendo aqui, né? Eu queria só adiantar que a Carla foi a primeira pessoa que me deu espaço na palhaçaria. Teve um dia que a Helena chegou e... Não, eu te dei aula me deu aula no Helena. Não, eu te conheci lá. Mas teve um dia que eu e a Lê, a gente estava pensando em fazer o Alice. Ela botou a carinha assim, ela falou assim, eu tenho um projeto. A gente falou, vem. Foi assim, né?
Eu entrei por acaso numa sala do Pia Fraus, onde elas estavam ensaiando uma peça, e eu com meu projetinho ali, eu ia passar para ir imprimir uma coisa no escritório, que ainda era Pia Fraus e Parlapatões. E ela estava ensaiando, foi por acaso. Aí eu cheguei e ela, e aí, maluca, não sei o quê, aquela coisa, fizemos festa uma para outra, o que você tá aprontando? Falei, então, eu tô aqui com o projeto que eu escrevi do Alice no País das Maravilhas. Você não quer dirigir? Aí vamos fazer, bora fazer. E mudou minha vida. Foi uma coisa assim, né? Mas esses encontros, eles não são por nada, né? Você tem uma coisa que você quer, que você não sabe onde você está, aí você encontra uma pessoa e ela te fala uma coisa que você que captura, né? Você podia falar, não, gente, eu tô indo embora, beleza, tchau. Depois a gente vê, a gente fala. Porque a gente falou, vamos agora, vamos para... Cadê o projeto? É agora. Começou. Vem aqui. E também uma espécie também de uma reverência, né? Tipo, nossa, vou ler do show, nunca que elas vão. E de repente é assim, às vezes é uma coragem, né? É um ato que você procura, que eu acho que tem muito a ver com o que eu queria trazer de pergunta para você, né? Porque você, na nossa visão aqui, você conquistou um espaço muito masculino, numa época que, assim, uma diretora palhaça, você tem toda uma carreira de palhaçaria e você também conquista um espaço no teatro de direção, que é um lugar de liderança, de você propor, você realmente colocar a sua identidade. Você tem uma identidade muito bonita, muito forte. Um grupo que por muitos anos, né, o Le Plat du Jour, com muitas mulheres multiplicando o teu conhecimento. Sim. Foi 17, eram 17, o máximo que foram 17 duplas. Eram 17, a gente fazia 17 mulheres, não é 17 duplas, não dá 20, sei lá, 34? Sou de humanas, não sei. Não, mas é o lance de você dirigir é uma vontade muito grande de querer falar o que você tem, assim. Então, por muito tempo, quando eu comecei, por muito tempo, eu ouvia coisas e as coisas iam para o outro lado, porque eu seguia o que eu queria, assim. Muita força de vontade, assim. Porque, você só está aqui porque tua perna é bonita, você só está dirigindo, vem aqui, loira, senta aqui, vamos lá todo mundo. E eu assim, tá tudo bem, vamos indo. E eu fui fazendo as minhas coisas, porque a gente aprende quando a gente dirige. A gente aprende porque você tem contato com as pessoas que vão te ensinar, elas que vão te dar a peça, não é que você vai dar. Aí elas vão te dar alguma coisa que você consegue colocar numa ideia que você está ali pairando, né? Então é uma química. E na época que eu comecei, era uma química para mulher muito ingrata. Ainda mas era muito ingrata, assim. Tinha muitos... companhias de homens, né? Companhias de palhaçaria, imagina, palhaçaria. Palhaços era mais engraçado quem era homem, já de cara, assim. E mulher punha o peitão e ficava lá assim, né? Aí a gente vai indo, né? Porque a gente não é besta. Então a gente vai indo. E vai abrindo espacinho, assim, né? Perguntando, eu tô nessa cena? E vai indo, vai indo. Então, foi um aprendizado. Mas eu acho que... Eu não me vejo fazendo outra coisa, entendeu? Eu não sei fazer outra coisa. Comecei com a Alê, eu e a Alê no Le Plat. Antes eu morava, né? A minha escola vem da Europa, eu fiquei 10 anos, morei lá, estudei, vim, fiz Doutores da Alegria, conheci a Alê, aí... Essa coisa da dupla, da facilidade também, que nem vocês têm. Vamos fazer um número? Vamos só nós duas, porque é mais... a gente consegue produzir, a gente consegue pagar. Né? Eu lembro que o Chapeuzinho Vermelho custou 5 mil reais. Nossa. 5 mil, imagina. E a gente fez durante mais de, 20 anos, sem parar, né? Com 2, 3 elencos. Mas é uma coisa assim... antes e depois, assim, a gente evoluiu muito, as mulheres aqui, a gente não precisa mais de cavar esse espaço através de algum aval masculino, de um palhaço, de uma referência, essa legitimação de uma referência masculina. Não mesmo, assim. Esses últimos espetáculos que eu fiz, que eu criei, que isso, que aquilo, a gente não precisa, É essa a resposta, assim.
Assim, você tem a sedução do diretor. O que o diretor faz? Fala assim, olha, eu tenho uma história que tem a sua cara. Sabe assim, você vai seduzindo. Porque a gente aprendeu também, né? Porque os homens estão ali, né? Então você fala assim, olha, aquela tua ideia é maravilhosa. Sabe assim? Você vai aprendendo a conseguir as coisas, mas que a gente não precisa. Não, agora tá, eu acho assim, né? Tem muita coisa ainda, mas eu acho que tá. Ai, bati. Que tá. Aquela que não para, né? Mais ou menos isso. Me enrolei, mas é um pouco assim. Não, mas acho que essa, né, Lu? Você tá com uma pergunta na. Aqui a gente traz essa questão de Sim. gênero, né? Porque era um ambiente muito masculino. Inclusive com relação às piadas, né? Nossa, as o piadas, humor o humor era um humor assim meio que hoje em dia a gente não nós mulheres, a sociedade inclusive, elas não assimilam mais, não cabe mais, né? E eu queria que você falasse um pouco disso, né? Tanto que as clássicas, as rotinas clássicas de palhaço, elas têm que ser todas Revistas, Elas né? já estão sendo, né? Eu acho que já está rolando, mas elas têm que ser todas revistas. Você não pode. A mulher entra com a vassoura e fica ali, a dona de casa. Já foi. Isso daí Ou então esse símbolo sexual, de Exatamente. entrar sempre muito Sexualizada, sexualizada, uma roupa mais insinuante. É porque o palhaço, assim, o que é o contato maior? Vocês vão para a rua, vocês vão antes para a escola também, vocês vão fazer em lugares que tem crianças. O que a gente faz? A gente forma público. Como é que a gente quer formar esse público? Pensante, público crítico. Você tem a autoestima da criança que olha, ela não se vê ali apanhando ou varrendo ou, sei lá, né? tomando, sendo abaixada por um homem que fala, vai lá para não sei o quê. Com essas as rotinas, né, as clássicas, elas são todas muito né? Então a gente tem assim, a obrigação, não é obrigação, né? A vontade né? De falar, olha, gente, nós somos tão fortes que vocês podem ver aqui, nessa brincadeira aqui, e vocês vão aprendendo, né? A formação de público é a formação de autoestima, né? Você tira a criança de um lugar, ela fala assim, então eu posso? Pode. Pode. Eu vou? Voa. Eu penso, pensa. Cria um negócio dentro da criança que é muito importante. E há todo esse tempo, muitos anos, a coisa foi muito massacrada, né? Tem uma em todos coisa os sentidos. muito linda que você falava nos processos, assim, que essa relação que a criança tem quando ela vai assistir uma peça de teatro com os pais. E tem muitos pais que não brincam com os filhos, não porque eles não querem, porque eles não sabem brincar, porque perderam a habilidade de brincar, né? E que é aquela possibilidade de você estar ali assistindo uma coisa junto e depois ter algo com que você possa desdobrar em casa. Então, às vezes, é uma esquete de palhaço, que é uma brincadeira meio não sei, pode até dar algum exemplo, mas que você pode fazer em casa também de brincadeira, ou algum bordão que a mãe fala, ai, deixa, que a gente tinha muito, né, esse bordão. Então, eu acho que também tem uma coisa muito legal, que é a experiência muito próxima, assim, né, que é essa elaboração da brincadeira, que depois a criança leva para casa, como se fosse um saber, né. Então, o teatro, ele ensina as pessoas a brincarem, e quando você assiste com o seu pai, né, com a família. No Momo, e o Senhor do Tempo, tem um jargãozinho que a gente colocou, que é a tartaruga que fala, ele fala assim, com delicadeza. Isso por um tempo foi muito legal, porque a gente ouvia muitos pais assim, com delicadeza. Isso é perfeito, né? Assim, para você ter como a criança ficar brava, fica isso, fica aquilo, e o pai lá. E aí ele fala isso para ela, ele ou a mãe, aí ela vai sacar, ela vai lembrar da tartaruga, da Momo, do espetáculo, do momento que eles tiveram. Vai, né? Mas tem que acreditar tem também que do Peter acreditar, Pan, quando tomava homeopatia, homeopatia. né? Mas, tem que acreditar. Tem muito. Eu acho que a criação para a criança, ela nunca é só para a criança, né? A gente abre, mas também a gente não faz isso de uma maneira... Vamos fazer agora a criação. Exatamente, de uma maneira consciente, né? Por isso, muito do que... O ato de criar é você estar no estado da criação. O estado da criação te dá essa
facilidade para você falar alguma bobagem. Quando uma ri da outra, fica. Acabou, fica. Porque é isso. Isso é engraçado, não sei o quê. Como é que a gente vai botar isso? Fica, sabe? E aí, quando não tem também, quando não tem, dá uma... Você olha a peça inteira, você fala assim, aqui dá um negócio, aqui a gente leva a peça com alguma coisa. Vamos pensar? Deixa solto. Aí acha. A ideia, ela manda, né? Aí depois você vai costurando tudo isso. A gente ensaia numa praça, tem um menino que é autista, que às vezes está lá enquanto a gente está ensaiando. Aí outro dia ele sentou e prestou uma atenção, né? E ria e acompanhava e a gente, acho que está funcionando, né? Porque ele estava muito na nossa. Muito, ele entendia tudo que a gente estava fazendo. Essa capacidade da comunicação, do humor, da comédia, do brincar, né? E é isso que você estava falando, do que levar para a cena é a ação, né? Essa ação, o gesto, ele comunica muito mais pelo que você vai causar numa sensação, num emocional, do que a própria palavra, né? Tem dúvida, vai para ação. Parou, o que nós estamos fazendo? Como nós vamos chegar ali? Que ação que vai ser? Nem que ela seja interna, mas é uma ação. Nada é... Teatro é o fazer. A gente fala fazer teatral, né? É você fazer mesmo o que você está pensando. Como é que você faz? Ainda mais para criança. Tem uma história muito legal. Eu adoro assistir documentário. E aí eu assisti um cara da Pixar, que ele fez... não lembro do filme, não lembro de nada, não lembro do nome do cara, não lembro nada. Aí é o seguinte, ele levava a mãe dele, ele é da Coreia, eles mudaram para os Estados Unidos, abriram uma lojinha e todo mundo roubava na loja, não sei o que, mas a mãe dele amava o Kevin Costner. Ele levava a mãe a assistir o Kevin Costner, só que ela não falava inglês, e ele ficava traduzindo. Agora ele falou isso, Teve um dia que ela falou, vamos assistir um filme, um desenho animado. Porque acho que não tinha o Kevin Costner mais em cartaz. Vamos assistir um filme, um desenho animado. Aí ele sacou que ele não precisava traduzir mais para ela. E ela entendeu tudo. Olha. Aí ele falou, é isso que eu vou fazer. Quer dizer, olha aonde bateu nele para ele poder ter esse desejo de fazer alguma coisa. Nossa. Que ele não precisava traduzir para a mãe que não falava inglês, que ela entendia tudo. Os filmes, você assiste desenho infantil, você vê, é uma ação atrás da outra. Desde o pica-pau que ficava, a tudo. Então, pra gente que tem uma linguagem palhaça, que conecta com esse mundo da criança, é sempre a ação, né? Isso é muito legal, né? Quando ele falou, eu falei assim, é isso mesmo. Você está certo. O cara Pixar, do top, eu falo assim, você está certo, imagina. E eu sempre falo, vou até deixar registrado aqui, que eu acho que você é uma grande roteirista de animação. É que, não sei, o Brasil, São Paulo, mas emprega. É verdade. Porque assim, pegar uma história, às vezes os contos clássicos, que tem 4 páginas, 5, que estão sendo contados desde antes de Cristo, como, sei lá, Cinderela, todas essas histórias. Pegar uma história de 8 páginas e transformar numa peça de 1h15. Ou mais, assim, também complexo, que é pegar um livro de 200 páginas com uma história sem fim. 400. E transformar. Como é isso? Porque também, às vezes as pessoas falam assim, a Carla é palhaça, é a diretora, mas você é uma dramaturga, né? Você é uma escritora também. Eu fiz isso só porque eu tenho mais de, 20 anos disso. Por isso que eu peguei o História Sem Fim, porque... De início, eu nem passava pela minha cabeça, entendeu? É um processo também, né? De amadurecimento, exatamente. De entendimento da própria linguagem do palhaço. Porque o palhaço, ele nasce mudo, né? E ele vai só para ação, para ação, para ação. E aí, como é que transforma também essa ação? Como é que eu vou colocar a palavra no palhaço? Assim, como é que faz essa combinação? E isso é só lá na frente. Você nunca coloca no início. Você destrincha o livro de uma forma que você tira todas as ações do livro e todos os textos. Está tudo ali. Primeiro, a pessoa que escreveu esse livro demorou muito mais tempo do que eu para adaptar. Então, a ideia está ali. E se eu li e gostei, eu vou fazer primeiro o que ele quer. Depois que eu tiro o roteiro, tiro o texto... Convocam os atores, comecem a improvisar todas essas ações,
Aí você vai colocando um pouco do texto, você vai tirando, muitas coisas você vai fazendo na prática, você faz isso não funciona. Coisa que você esquece, você fala assim, nossa, esquecemos dessa cena. Ah, não é boa, nem vamos pôr. Se a gente não A lembrou gente esqueceu, não é boa. E lá na frente, só assim, depois de 2 meses de ensaio, que eu vou pensar numa piada, numa coisa. Porque eu preciso de uma estrutura muito forte para ter. A piada é como se fosse uma cereja de cristal, assim. Ela vai ali, ó. Se você não tem uma coisa sólida, ela não segura. Olha aí. Ou vira piada. Aquela de que você 5 fala. centavos. Exatamente isso que eu ia Você vai dizer, falar. Isso aqui custa 2. Vamos fazer uma de 2 centavinhos. Vai, essa custa 20. Essa tá boa. Mas é lá na frente. Então você tem a estrutura toda, você tem a estrutura. E fora dessa estrutura, aí você põe a tua vida. Depois que você tem essa estrutura do livro, aí você agradece o autor, você se despede do livro, você fala assim, agora o que eu quero falar. E no caso do História Sem Fim, eu estava com a morte e a vida ali rodando e foi o que me ajudou. Porque eu cheguei na metade do livro, na metade do processo, ensaio, né? do processo, eu falei assim, eu não sei para onde eu vou aqui, não sei para onde eu vou. Aí, de repente, veio. Então, você tem que estar... Por isso que eu falo, a criação, ela é a vida entrando em você e você tendo que olhar para isso e falando, é isso que está acontecendo para mim. O meu filho era pequeno, o que eu fazia? Chapeuzinho, 3 paquinhos. Meu filho foi crescendo, ele não quis mais ouvir minhas histórias. O Momo começa assim, ela não quer mais ouvir minhas histórias. Agora eu vou fazer para outras pessoas. O História Sem Fim foi outra fase, a morte de meus pais. Sabe, tem umas coisas que se você não põe a tua vida ali dentro... E mistura ela. E mistura. Porque aí é você. Aí vem o negócio de dirigir. Porque é uma coisa que é muito consistente de você convencer. Aí você convence a pessoa, porque é você. Sabe assim? Esse quadro vivo, né? Que você está pintando e com uma tatuagem mesmo, que você está dando a sua pele mesmo ali, né? Essa sensação. Que a gente às vezes está... Eu sinto que trabalhar também com uma pessoa assim que consegue fazer e pensar, né? Porque eu acho que também você tem essa habilidade, né? A gente fica assim, no processo... Eu lembro que a gente às vezes saía de um dia super que tinha dado certo, e no dia seguinte a Carla tava meio mal-humorada, assim. Porque você tá sempre instigando uma coisa, você, tipo, tá sempre, parece que... procurando, né? Tá ali, assim, a gente não tem acomodar-se, né? Às vezes, ai, deu certo. Tinha dia que a gente fazia xixi na calça de rir, naquelas... Enfim, né? Tem a cena do Cinderela, aquela cena... Nothing on me, que eram os bailes, eram os lá. personagens. Depois A a gente pode se até... divertiu, nada ficou, muito. muita coisa não ficou, Nossa, outra coisa ficou. E não importava, a criação é isso, você deixa... E o que de beber, cena né? caiu, Sim. nossa, cai muita cena para ficar um pouquinho. E aí você lembra da cena anterior que caiu e você coloca aqui, vai, tem, a cena vai, pô, ela aumenta. Mas isso a gente sabe, né? Você estava falando e bebeu da fonte, né? Você morou 10 anos na Europa. Acredito que você tem as suas inspirações, pelo menos no começo. Fala um pouco dessas suas referências, assim, quem São mestres. quem te inspirou mesmo, quem te disse assim, será que eu dou para isso? Como foi esse começo, Carla? A primeira professora que falou um negócio para mim, ela falou assim para mim, Carla, para de dar sorrisinho. Eu tava assim, Ai, sempre tem uma professora. eu queria super agradar. Ai, gente, eu sou super legal. Eu sou super bacana. Aí a professora falou assim, Carla, esse sorrisinho... Aí eu falei assim, Aí eu comecei a olhar para dentro. Eu lembro, a Mônica Apanhou, a professora de movimento. Não foi nem o Felipe Goulier, que é um mestre de teatro e tal. Foi a Mônica. Ela olhou e falou, para de ficar para todo mundo. Você está querendo agradar todo mundo? Foi o baque, assim. Eu falei assim, é verdade. Quem tem que se agradar, eu tenho que me vestir de mim e mostrar, que aí eu fico entendendo quem eu sou através dos outros olhos, não... Gente, super bacana, né? É foda. Aí eu, Mônica Apanhou. Aí eu trabalhei com o Felipe Goulier também, fiz a escola dele. E o que foi muito legal é que eu fiz o ano seguinte de assistente dele. Então eu entendia muita coisa que eu não conseguia fazer. Eu falei assim, era assim que tinha que fazer? Sabe assim? Aí eu peguei o jeito um pouco da cabeça dele. O Felipe Goulier é um professor francês
que deu aula por muito tempo na escola Jacques Lecoq. Chama Teatro Físico, que é uma coisa que surgiu assim nos anos 80, 90 na Inglaterra, na França, que era teatro de texto, mas com técnicas de mímica, de música, quem era músico. Então entravam as coisas, não eram só apenas teatro. Que era uma coisa mais formal, mas assim, entrou para bagunçar um pouco. Uma coisa assim. mais conhecida, entrou para dar uma desestruturada. Entrou para... Os meninos naquele que o Álvaro dirigiu, Palhaços Mudos, você fala assim, olha, isso aqui é cria de lá, assim, é uma coisa... Foi muito legal ver, assim. Mas é isso, depois do Felipe eu fiz também, fiquei com a Ariane Muschini, que foi uma coisa do teatro grande, de você ser grande, de usar as máscaras balinesas e você acontecer, assim, tendo a informação do que você pode dar, mas você expandir elas. Isso Conta alguma história. Eu lembro que tinha alguma muito boa aqui, uma improvisação que você fez. Como é que era? Me ferrei. Da máquina de não sei o quê? Não, era. É assim, tinham 600 pessoas e ela escolheu 250, quer dizer, você já estava muito feliz de estar lá. Você estava lá sentada, assim, a Muschini lá embaixo no negócio. E ela falava assim, quem vai fazer o bacon? Não, quem vai fazer a vaca? Aí ia um fazendo a vaca e eu falava assim, eu preciso levantar a mão, eu preciso levantar a mão. Aí ela falou assim, no final, ela falou assim, quem vai fazer o bacon? Eu fiz assim... Eu falei, bacon. Eu desci. Era a última chance de levantar a mão. Era a última. Você nem escutou. Eu falei, gente, eu tenho 20, sei lá, tantos anos. Eu vou lá ver o que é. Vou tomar uma bimba dela, né? Porque eu vi ali o negócio. A Juliana Carneiro. Ai, quando eu crescer, eu queria ser ela. E aí eu desci aquela escada e falava, bacon. Aí eu andei aquele tatame gigantesco com aquela cortina amarela. Fui atrás da cortina e falei, bacon. Aí eu saí da cortina e comecei a esquiar o bacon esquiando. Aí ela falou, c'est ça quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Eu falei assim, é um bacon fazendo esqui, en train de faire du ski, né? É um bacon esquiando. Ela falou assim, vai t'asseoir. Senta. E acabou a conversa. E foi a minha coisa. Sua estreia com ela. Na França, com o bacon. Foi isso, bicho. Mas eu nunca mais esqueci dessa. Cara, são pessoas que você fica... E elas se dedicam à vida, né? A pessoa faz aquilo, né? A Muschini Ela foi para o Afeganistão, imagina, né? Naquele momento, né? Esse lugar também, que a gente estava muito nessa pergunta, né? Quem são os seus mestres ou mestras, né? A Juliana é uma coisa assim, a Ariane Muschini, né? Tem muitas. Tem uma palhaça que trabalha com o Ezinho, que eu esqueci Andréa o nome. Macera. Andréa Macera. Nossa, maravilhosa. Ela veio aqui conversar também. Vem. Oi, André. Era para ela estar vindo hoje aqui. Olha só, ela está na Cracolândia, fazendo um trabalho lá, quase diário. E aí hoje ela ia estar aqui com a gente, mas aí ela precisou estar lá, porque era o dia de receber, catalogar as pessoas. Sim. Enfim, ela deixou de estar aqui para poder estar lá, enfim. A serviço. É difícil, eu devia ter feito uma lista das mulheres que eu assim, venero, assim, eu gosto de assistir. A Yara Janra foi, quando fazendo peça com a Beth Coelho, ela substituiu alguma coisa, sei lá, esqueci o nome também, esqueci tudo. E o que elas têm em comum, você acha, essas mulheres, assim, alguma coisa assim, pra você? O prazer, a coisa de estar, de ser, de estar ali. E você acha que é um lugar, assim, onde elas também conseguem expressar esse dentro? Com né? certeza. Elas entenderam. Essa loucura. Elas entenderam e elas jogam com isso. Porque não é que você precisa toda hora, eu sou assim, eu sou assim. Não é isso, você é assim e aí assim. Porque a gente nunca é a mesma coisa o dia todo, né? A gente é muito diferente de manhã, de tarde. Então você só tem que saber ali aonde se aciona o prazer de estar. Porque se você não está bem,
não rola, né? Se você não tá, você tá assim, ai, não tô conseguindo, ai, ela tá me olhando, acabou, você tá dançando. Se você tá em você, e aí em outras camadas, em você, versão louca, eu versão puta da vida, eu versão com medo. Sim. E eu acho que elas têm essa versatilidade de elas poderem andar pra lá e pra cá, né? É muito bonito de ver assim. Ai, que pena, eu não consigo lembrar mais. Eu queria lembrar mais mulheres. nomes. Assim, tem um monte passando na minha cabeça. A gente fez um trabalho físico no História Sem Fim, que a gente lutou, a Georgette lutou Aikido. E ela é mestra de Aikido. Você precisa ver o que é legal nisso. Para mim, ela é uma coisa de teatro físico total, porque ela tem uma técnica de Aikido, que é uma coisa que ela se coloca ali, que ela pode fazer qualquer coisa, leve e tal. E foi super bonito ela ensinar os atores, porque ela sabia para que eles precisavam usar. E a unidade também, a unidade deles no palco, sabe assim, como juntou ali um inconsciente, assim. Ficou super bonito, porque eles estavam todos ali, sabe assim a coisa. Isso é muito legal. E vocês estão no patins. Para vocês é o patins. Sim, essa técnica, né? Que a Carla também traz muito isso, né? Você ter uma virtuose, que aí você desconstrói ela. Então, às vezes, no processo, o que você vai aprender nesse processo? Nesse caso, nosso é o patins, né? No Alice eram as coisas aéreas. O que eu acho muito legal também é que muitas pessoas estão começando, às vezes querem muito, admiram muito, mas elas não sabem de onde elas partem. E às vezes o teatro dá um caminho que eu acho que bem valioso, que é de dentro para fora. Mas o teatro físico, todos já são, né? Mas esse especificamente, diz também que você pode começar um caminho inverso também. Você pode fazer o seu corpo, aí esse corpo vai te dar uma outra voz que vai vir, aí você vai achar uma verdade. Essa inversão de caminhos, que o palhaço é mais livre e você também não fica... E aí, não que não vai ser verdadeiro, vai ser verdadeiro, mas por outro caminho, né? Eu acho também assim, quem falou que tem que ser daqui para lá ou de lá para lá? Você está lecionando agora, né? Você tem uma turma. Fala um pouco como é esse processo de onde você traz, né? Assim, o que você... o seu ponto de partida para deixar essa criação, essa essência de cada um aflorar. Como é? Então, primeiro eu pensei assim, eu falei, eles são jovens, né? Aí eu falei, como é que eu tiro o pensamento inseguro de cada um? Através da ação. Aí o Lecoq tem um negócio que é muito legal, que eu super bebi ali, que é aquela técnica plataforma, que você conta uma história sem texto, só fazendo ela. E eu montei o Robin Hood. Eu fui fazendo o Robin Hood. Fiz o roteiro de ação do livro, fiz o texto, deixei tudo ali e falei assim, a primeira ação. Eles estão começa num mercado. Então, vamos fazer um mercado? Então, ninguém ali conseguia ficar muito preocupado consigo, porque você, entendeu? E começava a fazer. Então, vamos fazer o mercado? Você faz o vendedor, você faz... E eu ia juntando essas cenas e aí colocando, aí melhorando, aí vai toda a parte dos ensaios, né? Mas eu tirei o penso. Tirou o penso, tirei o penso, vamos pra ação. E aí vamos para ação. E aí, então, ninguém tinha... Porque a ação é a verdade, né? A ação é muito a verdade. Ela é mais democrática às vezes. Você tem nela, nós temos que ir daqui comprar o pão e depois ir para lá. Vamos fazer isso. Como? Depois. A hora que todo mundo sabe aonde você está, assim. Aonde você vai. Sabe? O teu lugar ali. Então, quando você não sabe também, você fala assim, pera um pouquinho, aonde que eu vou? Para onde eu vou? Daqui eu vou daqui para ali? Tá, pelo menos você tenha... Entendeu? Então foi muito legal. Eu fiz um processinho meio didático, assim, e eu montei o Robin Hood. Aí depois eu fiz o trabalho de máscara, meia máscara, que também é ponto fixo, você triangular, você fazer sempre para frente, você ter uma outra... E o que é isso para eles? Então eles saem com uma coisa assim, eu tenho que agir
e focar, sabe? Você vai decupando. Você vai decupando e nenhum pensamento inseguro. Eu vou dando para eles alguma coisa que fica, né? Que fica, não sei. Hoje, quando você fala eles, hoje você tá residente Eu sou a diretora de teatro da companhia da cidade de Jundiaí. Jundiaí é uma cidade que tem um corpo de dança, um corpo de teatro, corpo artístico, né, de teatro, de dança, uma orquestra e um coral. É uma cidade que paga para os alunos e para as alunas, todos, aprenderem uma habilidade artística. Então, eu fiz audição, eu peguei 18, agora a gente está com 15 alunos, né? Todos ali e aprendendo coisas. E o que eu ensino é isso, assim, como você faz para você ficar em cena bem, para você ter uma segurança e para você falar, diretor, para onde eu vou aqui? Né? Você pode falar isso. Não é que você tem que chegar lá e saber. Quem falou que no teatro você sabe? Você aprende. É que nem cirurgião, é que nem cabeleireiro. Você aprende. É uma coisa que você. Só que você é o seu instrumento. Então você tem que saber onde é que. Eu estou nervosa. Então, se eu estou nervosa, eu vou ficar bem nervosa, porque aí eu solto, aí eu vou, sei lá, com alguma coisa, né? A gente não sabe direito como a gente põe a mão, né? Tipo, não. Isso, que nem agora aqui, eu tô aqui assim, eu ponho a mão aqui, eu ponho a mão aqui, eu tô aqui, eu faço assim. É isso, a gente tá o tempo inteiro se bobear, se colocando num... Aí se você fala, cara, né, só tô aqui. E assim, tô falando e tô pensando, será que o que eu tô falando tá fazendo sentido? Gente, o ser humano é uma bagunça. A gente tá o tempo inteiro nessa... Você tá bem aí, né, atrás da câmera. Eu tô vendo. E você acha que a gente tá vivendo um momento assim, a gente tava falando disso um pouquinho antes de você chegar aqui, a gente está sendo pautado por grandes humoristas tiranos, né? Tem um momento aí dos políticos gracinha e dos memes que vão destruindo as coisas. Você não acha que os humoristas deviam ser... Tá sendo mais... Porque como responder essa tirania tão surreal que transforma tudo num grande circo, né? Assim... Não fala assim. Eu sei, por isso circo. Mesmo, Eu acho que a gente está vivendo um momento que a gente tem que trabalhar muito. A gente tem que trabalhar muito e a gente tem que redescobrir onde é que a gente pode provocar. Porque o humor nada mais é que uma provocação da pessoa que assiste, não de quem, né? Então, eu acho que a função nossa, ela é e vai continuar sendo de provocação, de aí o que acontece, mas a provocação pelo humor, eu acho que tudo isso vai embora quando você fala, eu vou provocar, eu vou falar o que eu acho, eu vou provocar, de alguma forma eu vou provocar. Então, a gente não pode só parar de fazer isso, porque dependendo... Eu lembro uma vez que tinha assim, a gente pega edital se a gente falar sobre tal e tal autor. Aí você começa a sair de você para você poder pegar um edital, porque você tem que falar... Se não está falando de... Você tem que... É uma função realmente que você tem que aprender a lidar com você. Depois que você aprende a lidar com você, a entender um pouco de você, você fala, assim eu posso provocar. Então a provocação, ela vem com mais consistência, entendeu? E cara, esses políticos, pelo amor de Deus, né? A gente está vivendo num negócio assim, né? Aqui e aqui. Então, se você faz o que você acredita, eu acho que você consegue, entendeu? Você tirar
eu perguntei isso porque em todas as suas histórias tem a tirania muito forte, né? Representada de uma maneira muito... Sempre. Que a criança, enfim, a criança se depara com aquela figura e... Ela gosta, ela não gosta, ela vê que não dá certo, ela vê a rainha. Eu pus a rainha no Robin Hood, que a rainha não queria o Robin Hood, não pus o rei, né? Botei a mulherona lá para cantar, maravilhosa. A rainha, aí ela assim, e deixa a criança falar, eu não gosto de você. Fala, eu não gosto, é isso. Tirania, não sei o quê, justiça para todo mundo. Então a gente vai colocando, a gente vai... Nessa formação. E a gente vai entrando no castelo do rei, e a gente vai fazendo no castelo do rei, a gente vai fazendo as coisinhas que a gente pode. Mas aí, você fala de provocar o público, mas contra essa galera que está usando um humor que é burro, como é que você acha que responde as pessoas a uma provocação mais inteligente? Tipo, a gente está criando pessoas para entender esse tipo de provocação no humor ou chega para elas esse humor? Chega tudo. Gracinha. Eu acho que chega tudo, sabia? Eu acho que você tem um tudo aí que chega. Você tem de humor chulo, humor que o cara faz para diminuir ela para o outro rir. É isso que você está falando, né? Esse humor. Mas se você... eu não sei, eu fiz... Todas as minhas peças têm humor. Você nunca vai ver nada desse tipo de humor que diminui, que destrói, que Vocês estão falando de qual específico? Eu comecei a pensar, eu falei assim, do que você está... Não, na verdade, assim, acho do que humor de tudo. De quê? De stand-up? Do que eu não estou entendendo. Não, assim, a gente estava muito trazendo, até para contextualizar um pouquinho a pergunta, né, de que hoje, por exemplo, você pega um candidato, coach, enfim, uma pessoa que usa de um jeito de se comunicar que faz as pessoas rirem. Então, todos os recortes, todos os memes, eles vão ridicularizando o outro, fazendo as pessoas rirem, fazendo uma piada. Então, o humor, ele é um elemento que faz a pessoa chamar atenção para conseguir coisas que não são... Enfim, né, você ter uma extrema-direita, ela usa esse recurso do humor para chamar atenção, conseguir muitos views e nanã. Aí a gente até brincou. Imagina se tivesse num debate, ao invés de um jornalista, tivesse um humorista, um palhaço. Talvez um palhaço tenha mais elementos para combater uma pessoa que está só tirando sarro, porque o cara está tirando sarro, por exemplo. A gente está falando de um tipo específico. Do Marçal, estão falando. Sim, mas é isso, que é um elemento da tirania, né, também, essa coisa de chegar e falar o que eu quero, e nananã, e não sei o que, nem vou responder você. Eu vou aqui falar com você que tá aí em casa, sei lá, tipo, é um pouco isso. Mas isso pra mim não é humor. Não, sim, mas é porque é engraçado pra quem tá vendo, é humilhante, né, e aí o palhaço, ele conhece esse código, né, o palhaço, enfim, porque ele brinca com isso de uma maneira... O que a gente estava querendo dizer é que a gente acha que o humor é um grande saber, assim, que podia estar nas escolas, formando crianças para fazerem menos bullying, ou para brincarem, entender os limites do bullying, podia estar presente mais... Nas campanhas eles estão pedindo para as pessoas, usem o humor, a gente talvez precise que vocês também ajudem a gente a disseminar a verdade, mas às vezes com humor as pessoas ouvem mais. Enfim, é mais porque você é profissional nisso, assim, né? Então, na verdade, a gente sabe que você já está usando isso, mas uma reflexão, né? Tipo, como a gente consegue comunicar melhor as coisas que precisam chegar, né? Mas eu não estou... sei lá... eu não consigo ver assim, isso é muito louco. Eu abomino isso. Sim. Para mim isso não entra. Nessa categoria não de humor, entra, né? Não entra em humor. É como, eu não sei, eu não entendo por que eles estão fazendo, por que isso, entendeu? Porque, assim, já houve um tempo que você rir era coisa mal educada, né? Mostrar os dentes. Acho que na China, que você não podia mostrar dente, que era coisa de má educação. E aqui também, as famílias, quatrocentonas, não sei o quê, que não podia dar risada, que não era, que o humor era
Era bem coisa de chulo, assim. E não sei, fiquei meio perdida agora, assim. Sabe quando você fala, nossa, Não sei, eu tô falando de um lugar que ontem, porque por essas acaso... pessoas que dão risada disso, elas não merecem a minha consideração. Para mim, elas não existem um pouco, sabe? É horrível isso. Não, mas sim. elas não têm, eu não sei. Mas eu não estou entendendo. Fizeram alguma coisa? Eu perdi alguma coisa? Eu não sei o que eu perdi. Não, assim, Fizeram? Foi uma coisa específica? Uma coisa que está acontecendo é Eu também não vi. é que existe, eu estava falando isso porque assim, às vezes a gente se relaciona com coisas assim, é o teatro, é a palhaçaria, é um universo muito de um humor que tem uma elaboração muito interessante. Mas e a rede social, a política, a extrema-direita, ela utiliza de elementos do meme, do humor, do ser engraçado, do ser humilhante, faz o outro rir, então tira sarro dos candidatos, bota a Tabata falando inglês, aí bota a cara do candidato assim, minha cara, enquanto a Tabata está falando inglês. E quá, tem milhares de visualizações. Está diminuindo uma mulher, está diminuindo uma candidata. Não, mas isso Enfim, isso o que eu tô querendo dizer... podridão, gente escrota. Sim, Isso mas aí não merece mas o que- assunto, não merece... Mas isso está Mas isso tá acontecendo. tá e acontecendo. está arrebatando. Como a gente, como Tá elemento... arrebatando é uma legião de pessoas que acham isso o máximo, entendeu? Nossa, eu tô assim. E eu ainda falando que o humor é uma provocação, porque além de, é uma provocação, mas de felicidade, uma provocação de Sim. questionamentos, é uma provocação Sim. filosófica, Sim. né? Não é uma rebaixar uma pessoa. Não, eu acho isso chulo, devia ser proibido, de matar. Não pode falar mais. Aí, claro, também. Não, devia. Eu não sei. Eu fico tão triste porque eu não sei, assim. O Raul, a gente estava conversando, né? O que ele falou? O que fala? Na verdade, o Raul Barreto, que é meu companheiro e palhaço, e ele estava refletindo outro Mas dia isso sobre... tudo você não deixa quieto isso aí, né? Não, com Você tá certeza. muito, Não, muito pode. confuso. Na verdade, acho que tudo é elemento. A gente está falando de um assunto extremamente atual, que é a questão da gente viver num mundo onde, por exemplo, o Chaplin, ele faz o número da bola, né, do vestido de tirano, de ditador, chutando a bola. E ele era o Chaplin, um pouco antes da guerra, né? Então, Sim. enfim, tudo para dizer que não é o seu saber, na verdade é um grande elogio isso aqui tudo, para dizer que o palhaço forma público, forma Senso crítico. senso crítico. É. Então, às vezes as pessoas vão ver um palhaço, não entendem o poder, às vezes, disso, de uma peça que está Tanto retratando que a um extrema-direita usa este poder Isso, para fazer exatamente. isso. Subverter. Subverte o poder do riso e rouba isso, né? E aí, sendo que isso poderia estar muito mais a serviço de algo mais transformador, mais... Eu acho que é por isso que não tá, entendeu? Porque ele não pertence aí. Eu acho que o palhaço não pertence a tudo isso. Sim, não. Foi usado, né? Sim, o saber foi usado, está sendo usado. É. Pelo lado Darth Vader da força, né? É isso, assim, mas é porque os elementos humanos... Eu estou falando bastante, né? Fala, meu amor. Não, eu vai também pro Não, tá muito difícil. Não, pode puxar É para muito outro lado. difícil. Não, é muito difícil. É porque a gente está falando de Porque é uma coisa que está assim, o que você acha do meme da outra, do seu quê, eu não vi nada disso, assim. Eu vejo, assim, eu me privo um pouco dessa... Eu não tenho TikTok, eu pergunto o que está acontecendo, porque eu não tenho essa... Então, isso aí me faz muito mal, né? Faz muito mal. E eu acho que, não sei. Eu acho horrível tudo isso. A gente anotou aqui uma frase do Dário Fo. Último capítulo do livro ele fala de mulher. Só no último. Mesmo dele. com a Franca Rame e tudo? Só dela. Ele fala, não fala dela, mas ele fala da comédia para mulher. Só o último, do livrão dele, de não sei quantas páginas. O mistério... Acho que o Mistério Burro. Não, o Manuel Mistério... Mínimo do Ator? Manuel Mínimo do Ator. Manuel Mínimo. O Manuel. O Manuel. Mas o que fala? Então, o Dário Fo fala assim:
um teatro, uma literatura, uma expressão artística que não fale do seu próprio tempo não tem relevância. Não tem relevância? Você concorda ou há algo de atemporal na figura do palhaço? Se você não está falando de uma literatura, se você não está falando de um teatro, de uma expressão, aquilo ali não diz nada. Não. Que estranho. Ele falar isso assim, tudo, se Porque ele é feito porque ele é para alguma coisa, diz. Porque ele foi uma artista muito ligada à sociedade, muito ligada às questões sociais, muito ligada à política. Ele era muito específico. militante. Então, assim, se a arte não trouxesse esse tipo de questionamento, de incômodo, de provocação, não era relevante. Não, mas tudo é política. Tudo é política. Não tem como. É porque ele estava se valorizando. É homem, né? É homem. Ele estava achando que ele estava com a bola toda. Mas não tem uma peça que você não faz que você não esteja tomando uma posição ideológica, uma posição não tem. Provocando uma reflexão, uma senso reflexão. crítico. Até o Chapeuzinho Vermelho, Sim, que é a primeira menstruação de uma criança e o pai e a mãe ficam com medo porque ela vai pegar um caminho sozinha na estrada. Então a gente colocou uma frase: vá, espere. Isso dá dúvida, espere. Né? Deixar, é uma dúvida. Né? Soltar ou prender. Ou não, no mundo. Quer dizer, o mundo está, sabe, tudo é uma reflexão. Não há. Eu acho que ele estava se valorizando aí, querendo se vender. Ele, além de tudo, era um bom vendedorzão, assim. Porque a Franca Rame fazia muito mais que ele. Sim. E de costa e de salto alto, sabe assim? Não. O que eu gosto no teu trabalho, Carla, vou falar aqui, é que é isso, às vezes a gente também vem com uma coisa super cabeçuda, super intelectual, e a Carla já resolve numa frase, entendeu? E é isso, às vezes, a Carla, né, eu digo, essa figura de uma pessoa que tá pensando, e já olha para aquilo e fala, tá, mas, mas e aí? Né? Tipo, como a gente resolve isso na prática? Como a gente mostra, né? Como mostra, como isso vira teatro, como vira cena, como vira... Porque... Senão, a gente tem um monte de opinião, né? O mundo tá cheio de opinião e a gente pode até estar certo, mas e aí? Né? Então, eu gostava de... mas e aí? Porque é um pouco esse lugar, assim, mas é um pouco esse... eu acho que a figura da mulher que se coloca numa posição de dirigir, de estar ali na frente, tá, gente, mas e aí? Entendeu? Porque não vou ter todas as respostas. Eu não sei, sabe? Nossa, a coisa que eu mais falo quando eu estou numa sala de ensaio, eu não sei. Vamos resolver, eu não sei. E para muita gente fala assim, mas para onde eu vou? Eu não sei, pensa. Pensa aí, vamos pensar. Volta no que era antes, vamos para frente. Mas eu tô passada com isso. Eu não sabia dele falar isso. Gente, não existe teatro e política, tem os seus níveis, né? Mas você vai ver coisas que te falam, né? No fundo, eu acho que tem até uma outra frase do Chaplin, você tem aí? Eu tenho. Outra pra gente se indignar? Não. Pra gente jogar aqui na fogueira os nossos mestres. Outra, não tem frase de mulher? Eu acho que a gente, proposital, porque sempre foram essas frases, né? E é isso, assim, e também, depois que a gente lê a frase do Darfó, do Chaplin, trazer essa questão do gênero também, né? Como era muito forte e como é que as mulheres foram quebrando essas barreiras, como elas foram se mostrando, qual é a grande momento, se tem esse momento de transição ou foi aos poucos, o que foi há 10 anos atrás, o que é agora, né? As referências femininas hoje, o que elas estão falando hoje nos seus trabalhos, mais voltado, lógico, à palhaçaria, que a gente quer, né? Quer trazer para cá, porque é isso, assim, sempre foi um universo muito masculino, né? Nossa. E você já faz isso há 30 anos. Nos anos 80, a gente tinha que conversar com os
dependendo de algum homem, a gente fala assim, então, o que você acha do... Assim, E ser escolhida, essa coisa de ser a escolhida de um homem, ser a musa de alguém, ser a única mulher do Monty Python. Eu ficava vendo Monty Python, pagando um pau para o Monty Python, e tinha uma menina lá que era, nossa, linda, inclusive, mas era única, um padrão, ok. Tipo, nada contra os padrões, mas a gente não pode ser o padrão, né? Você não pode ter só os padrões dominando o mundo, cor de pele e essas questões a gente hoje... É isso, eu falo pra minha filha, filha, ela fala às vezes, mãe, eu não sei muito como me coloco, mas ela é super antirracista. Eu falo, filha, faz alguma coisa, se oferece pra ir na cozinha solidária. Aí você vai começar a ouvir, e aí você vai entender o que você tem pra falar. Você não precisa saber o que você tem que falar. Todos estamos nos letrando, a gente tem que perder algum espaço sim. O que você vai? Você não vai ser agora a representante da sua classe, você vai ser a pessoa que vai ajudar a fazer uma coisa que você nunca fez. Entendeu? É o melhor jeito de você aprender um ótimo hoje, aprendizado, eu acho, você sabe? ficar quieta. E tá a serviço. O que eu posso fazer para estar a serviço, né? Tá dentro de uma conotação de que se hoje está mais difícil fazer humor, se hoje está mais difícil sonhar, está mais difícil extrair a alegria dentro desse universo do palhaço. Então ele fala assim, enquanto você sonha, você está fazendo o rascunho do seu futuro. A vida pode ser maravilhosa se você não tiver medo dela. Só precisa de coragem, imaginação e um pouco de grana. Você nunca encontrará arco-íris se estiver olhando para baixo. Tem o meu homeopata, ele fala assim, anda e procura passarinho. Anda olhando para cima, assim. Porque tem uma coisa da traqueia que ela abre e você respira melhor. Tem são várias imagens aí, né? Hoje nesse universo tão politicamente correto, né? Tá mais difícil fazer humor, tá mais difícil trazer esse lúdico, essa alegria, esse sonho, um futuro desejável. Eu acho que as coisas difíceis são as coisas que a gente como artistas, né? A gente precisa das coisas difíceis. E eu acho que são elas que vão... desafia. Porque se a gente tá falando, olha, hoje é ótimo fazer isso, hoje está tudo bem. Não, tá tudo... está como está, e a gente, nessa dificuldade, a gente vai transformar. Eu acredito nessas pessoas, eu acredito nessa... eu acredito mais em artista do que em político, eu acredito mais em artista do que qualquer... sei lá. Eu acredito que a gente possa ser... a arte possa curar, né? Essa é a minha crença. Para mim, a arte cura. Então, e não é fácil. Mas eu acho que você vai procurando, você vai aprendendo. Tem muita gente que precisa agora entrar nesse mundo e mostrar a cara, assim. Então a gente fala, então tá, esse é o movimento, então vamos lá, vamos fazer essa coisa acontecer. Eu sei um pouco, eu posso ajudar, mas agora o movimento é vir, sabe? Energia, sair. E a gente, graças que a gente pode falar, agora vai ser tudo diferente, vai ser foda de lindo. Porque vai ser lindo. Porque a diferença é a coisa mais linda que tem. Então, que venha diferente, que venha tudo, sabe? Então, agora não pode falar nada. Agora, não acho isso. Vamos ver o que a gente pode falar, vamos ver como falar, vamos ver o que a gente fala que vai ajudar, né? Então eu acho que é uma coisa meio... é movimento, você vê, toda hora é ação, né? Então eu acredito um pouco, assim. Eu depois de ter feito uma peça que eu falava muito de filosofia, da vida, de você ter a criatividade como meio de salvação, não sei o quê, agora... a minha cabeça vai indo assim, aí você vê, porra, tá queimando, as queimadas, porra, não sei o quê. Aí como que a gente aprende, de onde vai, vamos ver. E as raízes? Como estão as raízes? Sabe assim? Isso está me interessando mais agora. Então, estou numa viagem assim. Sejam elas quais, né?
Que metáfora que... a raiz e essas a raízes. metáfora. Agora vamos deixar elas virem assim, e a gente vai olhar e a gente vai começar a mexer nisso, entendeu? Você tem uma história disso, né? Tenho. Que começou na pandemia, né? E tô olhando para isso de uma outra forma também. Porque, bicho, tem que mudar. Pelo amor de Deus, tem que mudar. Tem que mudar. E esse seu caminho para a direção, né? Porque agora faz um tempo que você não entra em cena, né? Que você está imbuída dessa formação, desses novos pensadores, porque o artista a gente está falando aqui há quase uma hora, que tem essa função de senso crítico, de provocar, de trazer reflexão, de se incomodar, de tentar fazer diferente. E aí a linguagem aqui nossa é a linguagem de humor. Então você não está atuando mais, né? Então como disseminar ainda mais, né? Se ela for convidada, ela atua. Se ficar cutucando, ela vai. A última que eu fiz foi o Palhate. É verdade. 2017, maravilhoso. Foi incrível. Luciana, produtora, né, Lu? É isso que ela Foi fala. ela que convidou. E, né, você está encontrando esse caminho da direção, né, para falar, né, para também provocar, para também trazer elementos consistentes dentro dessa sua orientação como diretora, né? Queria que você falasse assim, de que forma essa expressão da direção fala sobre você, né? Enquanto artista mesmo. Se você não está no palco, você está na direção. Então, esse é o caminho que eu quero, vamos por aqui. Tem uma vantagem em dirigir, que eu acho. É super solitário, você tem que coisar vários pratos, mas você vive todos os personagens. Você vive todo mundo que faz a peça. Porque você tem que pensar como ela, como ele, como quem está lá. Interessante, né? Então eu me divirto. Enquanto eu tô 2, 3 meses de ensaio, nossa, eu tô fazendo a peça muito em vários lugares, assim, em várias coisas. Eu tô. Aí eu vou embora e eu viro, que nem eu falo, vocês vão me olhar que nem uma cadeira. Agora, oi, você veio? Que bom que você veio, cara. A gente vai jantar depois, sabe assim? Porque também até a coisa eu organizar, eu deixo quando está organizado. Organizou, eu também vou embora. Mas assim, eu vivo muito eles. Eu tenho saudade um pouquinho de fazer. Outro dia o Cláudio Carneiro me chamou para ir lá para Brasília fazer um número cômico. Eu fui, não tinha figurino, não tinha nada, gente, foi uma loucura. Eu falei, não, ou você atua direito, ou você é foda, é uma passagem, assim. Tem a noiva, né? Tem a noiva. É uma personagem, uma palhaça sua, que é uma noiva que tem um número. Eu fiz com o Cláudio, no circo. No circo. Porque tem muita coisa que a gente quer falar, que é autoral, mas que a gente quer estar em cena para falar isso. Mas também. assim, dá para jogar, sabe? Dá para jogar neles. Sim, é isso. Dá para você como tem você imprime, né? Expressa. Não, ali você tem, né? Você viu, História Sem Fim, que você tem ali. Sim. Tem eu ali, assim, eu me sinto, né? Contemplada dentro desse lugar. E depois também é uma coisa que aí eu vou pro próximo, sabe? Assim também. Quando o trabalho de ator às vezes você tem, você faz muito, né? Aí fica 2 anos em cartaz com a mesma peça, tá? Com a direção você faz, fica o tempo que for, porque eu comecei a trabalhar 6 meses antes que eles, né? Só no processo de ler, fazer análise ativa, tudo isso. Aí quando eles estrearam, acabou a temporada lá no SESI, e eu pude relaxar, aí minha cabeça começa a pensar em outra coisa, assim, no que vem. E eles estão fazendo a peça ainda, entendeu? Então tem os bons e os contras, assim, os prós e os contras, né, de você ser diretora e não. Mas é solitário. É solitário. E não é solitário porque você inventa, não. Porque acaba, você não serve mais para nada. É a arte de ser desnecessário, né? Aí que deu certo, né? Completamente desnecessário.
eu falo que eu quero ser irmã da Carla em alguma Vamos coisa. fazer. Né? Irmã nada, eu posso ser sua mãe. Não, vai. irmã, Não, vai. As minhas duas A gente filhas. pode tudo dentro, né, É. de um universo Nossa, da gente. arte. A gente pode ser, quiser, você pode Isso ser é irmã bom. da gente. A A gente subverte. Você é a irmã mais nova. É porque a melhor coisa Ela é você irmã trabalhar com alguém que, assim, que entra pra uma cena, as ideias, né? No Fellini, eu lembro que tinha um motorista que você foi e na hora você já pôs ele sem a mão, assim, tipo... que ele era assim, e até né? a gente hoje em dia até falou assim, meu Deus, será que É pode, verdade. né? Olha, tem tanta coisa que a gente aprende, né? Mas é porque de uma escola, enfim, né? Você bufona, você vai pra uma coisa que liberta todo mundo. Aí todo mundo, quando vê, já tá igual a cara lá, não sei o quê. E é porque é muito gostoso jogar com você. Só isso que eu queria dizer. Mas eu queria agradecer essas duas malucas por me chamarem aqui. Você também que está aí atrás da câmera. Que eu fico muito feliz que elas estão aprontando, né? Estão fazendo, estão criando, estão se divertindo, estão se ferrando, estão se dando certo, dando erro. Não importa, não importa. O que importa é que vocês estão fazendo uma coisa que vai ser muito linda. Vocês vão morrer de rir. A gente vai dar um monte de risada de vocês ali. Eu não tô esperando essas patinetes aqui, essas duas. E o mais legal são as ideias, né? Que vão chegando. Agora, na entradinha dela, ela deu uma ideia que a gente fez assim, plim. Sim. Né? Imagina. Vamos ligar para a figurinista e pedir para ela parar de fazer o figurino, que talvez seja outro. Nossa, mas não, eu queria, sei lá, eu agradeço o convite. A gente já está meio que, né? Eu super agradeço, viu, meninas? Vocês são muito lindas. Né? Não, e a gente queria muito, assim, beber dessa fonte. A gente bebe nos nossos, né, nos nossos encontros, a gente sempre fala. A Helena traz muita referência. O tempo inteiro. Muito A Carla, o que a Carla faria nessa hora? Exatamente, é muito... Tem que ter trabalho, né? Ela fala, gente, tem que ter trabalho, para as pessoas olharem e falarem, cara, teve trabalho aqui, né? Eu tinha uma tia que falava assim, não importa se é bom ou se é ruim, o que importa é ter trabalho. Ver trabalho. Ver que teve... Pô, elas foram elas lá. trabalharam, né? É muito legal ver, porque o trabalho sai outra coisa. Pronto, esse aqui ficou. A essência ficou. A essência ficou. É isso. Ai, meu Deus. Gente, É isso. Algum patrocinador patrocine aqui, vocês precisam tudo. patrocinar as patinadoras. As patinadoras patrocinadas por Rodinhas? Rodinhas? Firestone. Firestone, Michelin, Pirelli, gente, patrocina ela, pelo amor de Deus. Ai, meu amor. Obrigada, meu amor.